Claro que a estreia do Furacão na Libertadores da América é o nosso assunto inicial de hoje no Bate Pronto Curitiba. A gente vai a Lima, no Peru, onde está o nosso repórter Alexandre Senechal, também o nosso narrador Linhares Júnior, que chegam com as primeiras informações. Boa tarde, Ale. Boa tarde, TT. Boa tarde aos meus colegas aí no estúdio. Também, é claro, ao nosso ouvinte aqui na Jovem Pan News FM, tanto no rádio quanto no nosso YouTube, Jovem Pan, Grupo RIC. Estreia do Atlético não foi aquela que o torcedor esperava, né? 0-0 aqui em Lima. O Alianza Lima, que em tese é o adversário mais fraco desse Grupo G da Libertadores, e o Atlético acaba deixando 2 pontos que podem fazer diferença, né, na classificação, considerando que o Furacão ainda vai jogar com o Atlético Mineiro e com o Libertad 2 vezes, né? Uma em casa e uma fora, e ainda recebe o Alianza Lima depois lá na Arena da Baixada. Mas a estreia do Furacão teve seus pontos positivos, o Atlético criou as melhores chances, e o Atlético, depois que ficou com um jogador a menos, a expulsão do Thiago Heleno, acabou sofrendo bastante no final do jogo. O Alianza Lima até poderia ter vencido a partida no finalzinho e ter encerrado esse jejum agora de 30 jogos sem vencer na Libertadores há 11 anos. O time peruano não consegue ganhar de ninguém na competição sul-americana. Mas aí estive no estádio, eu e o grande Linhares Júnior. Linhares fez a narração, o único narrador brasileiro, a gente sempre gosta de pontuar, porque foi um momento bem bacana aqui pro time da Jovem Pan News FM em Curitiba. O Linhares era o único narrador brasileiro no estádio, no Alejandro Villanueva, e trouxe as emoções da estreia do Atlético. E agora eu quero saber as opiniões de Linhares Júnior sobre essa partida aqui em Lima, o Atlético empatando com a Alianza por 0-0. Boa tarde, Linhares. Boa tarde, Ale. Boa tarde para todos que estão aí ligados no Bate Pronto, TT, toda a nossa equipe aí no estúdio. Foi um resultado que acabou sendo considerado razoável pelo Paulo Turra, né, na entrevista coletiva, pelas circunstâncias do final do jogo. Após a expulsão do Thiago Heleno, ali o Atlético poderia ter a sua vida complicada, até porque o Zé Ivaldo, que tomou o cartão amarelo no primeiro tempo, foi substituído no intervalo pelo Matheus Felipe. O Pedro Henrique estava suspenso, então o Atlético, o único zagueiro que estava no banco era o Matheus Felipe, que já tinha entrado, né? E com a saída do Thiago Heleno, o Fernandinho, com toda a sua experiência, né, foi lá para ocupar a posição do Thiago Heleno e deu muito conta do recado, né? Tanto que foi escolhido pela gente aí como o PAN da partida na noite de ontem. E acabou sustentando essa pressão do Alianza. O Alianza colocou até o Hernan Barcos, né, para forçar o jogo aéreo, né? O Barcos, que é um atacante de boa estatura, que é bom no jogo aéreo, e isso não acabou proporcionando resultados, né, para o time da casa, o Alianza. E o Atlético leva 1 ponto, acho que foi importante sair daqui somando ponto. O ideal seria vencer o jogo, porque o Alianza vai ser o fiel da balança. A gente já falou isso durante todos esses dias aqui em Lima, né? Vai ser o fiel da balança nesse grupo G, que tem ainda o Atlético Mineiro e o Libertad. O Atlético Mineiro joga em casa nessa primeira rodada contra o Libertad, lá em Belo Horizonte. A tendência é que vença o jogo, acredito nisso. Então, a primeira rodada deve terminar com o Atlético Mineiro na liderança, deve terminar com o Atlético e o Alianza dividindo aí essa segunda posição, e o Libertad sem ponto. Aí o Atlético vai ter o Galo jogando em casa. Então passa a ser essencial, fundamental, primordial, o que você quiser usar aí para definir, né, que o Atlético vença o Atlético Mineiro. Vai ter que vencer o Atlético Mineiro em casa, né? A gente parte assim do princípio de que perder para o Atlético Mineiro em Minas vai ser um resultado normal, natural, não vai causar nenhuma surpresa pelo tamanho dos 2 times. O Atlético Mineiro e o Atlético vão fazer 2 duelos equilibrados nessa chave, e o fator casa pode ser o diferencial em favor de um e de outro. Então o Atlético tem que fazer o fator casa, quando ele jogar na segunda rodada na Arena, prevalecer sobre o Atlético Mineiro, assim como eu acho que o Atlético Mineiro vai querer fazer prevalecer o fator casa lá no Mineirão, em Belo Horizonte, com apoio da torcida e tal, para vencer o Atlético Paranaense. Então, eu contabilizaria, sim, nesse duelo dos 2 Atléticos, uma vitória em casa e talvez uma derrota fora, ou uma tentativa de 1 ponto fora, que eu acho que é a mesma conta que o Atlético Mineiro está fazendo. O Atlético Mineiro vai vir para Curitiba para tentar roubar pontos do Atlético.
um ponto, se puder ganhar o jogo, levar 3 pontos, maravilhoso. Então, essa que deve ser a estratégia, né, daqui para frente em termos de pontos, né? É tudo muito subjetivo, muito especulativo, mas é uma conta que tem que ser feita para você não chegar lá nas 2 últimas rodadas dependendo de outros times, de outros resultados ou até sem possibilidades de lutar pela classificação. A tabela é muito complicada, porque o Atlético estreou fora, vai ter o Galo, que é o adversário direto aí, né, na briga pelo primeiro lugar até do grupo, em casa na próxima rodada, depois sai 2 vezes contra o Libertad e o Atlético para encerrar com o Libertad e o Alianza jogando em casa. Então o Atlético tem que chegar nessas 2 últimas rodadas com a situação encaminhada de pontos. O Atlético vai ter que somar pontos, né, contra o Galo em casa, contra o Libertad e contra o Galo fora. Vai ter que trazer o máximo de pontos para ter a possibilidade de em casa conquistar a classificação. Foi um bom começo, mas ficou aquela sensação de que dava para vencer o jogo ontem. Tá aí o Liane Júnior, então, fazendo a sua avaliação sobre não só a estreia, mas esse grupo do Atlético na Libertadores da América, já a sequência projetando, né, os próximos jogos do Furacão na competição. E a gente vai ouvir também a palavra do Paulo Turra, a palavra do Eric, que participou em coletiva de imprensa após o empate contra o Alianza Lima. Já eu volto aqui para trazer o Eric, trazer o Paulo Turra. E eu e o Linhares vamos entrar ainda hoje, diretamente de Lima, ao vivo, no nosso bate-pronto, com as últimas impressões aqui do Peru, antes de embarcarmos para o Brasil, já o nosso voo de volta. TT, como é que tá a nossa enquete aí? O pessoal gostou do empate ou não? Um abraço para vocês, já estamos de volta. Olha, Lê, o pessoal gostou. 70% estão votando que sim, o empate foi um bom resultado para o Atlético. 30% acharam que não. Esperavam, é claro, uma vitória do rubro-negro na estreia da Libertadores. Janaína Castilho, você esteve ontem comentando essa partida, a estreia do Atlético na Libertadores, e afinal, foi um bom resultado ou não? Então, olhando pelo contexto geral, né, como o Alê falou e o próprio Paulo Turra, foi um bom resultado. Conseguiu um pontinho fora de casa, jogando o segundo tempo ali a partir dos 32 minutos com um jogador a menos, né? No finzinho ainda, o Alianza Lima fez ainda uma certa pressão em cima do Atlético para tentar conseguir uma vitória jogando em casa, né? O Alianza Lima, lembrando, né, que completa agora 30 jogos sem vencer na Libertadores, né? Nos últimos anos, há 11 anos que o Alianza Lima não vence na Libertadores. Tinha toda essa expectativa também da torcida do Alianza, que em alguns momentos até chegou a vaiar o time ali em campo. O Alianza não levou perigo pro Atlético até o momento da expulsão. Tinha mais posse de bola, mas não criava jogadas perigosas. Ao contrário do Atlético, que foi um time que conseguiu sair pro jogo ali a partir dos 19 minutos do primeiro tempo. O Atlético se encontrou na partida e chegou sim com perigo. O Canóbio tentou de longe, teve também jogada do Coelho pro Canóbio, o Teranza acabou perdendo a oportunidade, o Coelho perdeu uma oportunidade incrível aos 29 minutos do primeiro tempo, numa jogada do Vitor Roque, bem trabalhada. O Eric também obrigou o goleiro Campos a fazer uma boa defesa. Então, se a gente for contar ali em relação às finalizações, foram 6 finalizações do Atlético contra 2 do Alianza Lima no primeiro tempo e 54% de posse para o Alianza Lima. Então, o time da casa tinha mais posse, mas quem chegava com mais perigo era o Atlético. E lembrando, né, que como o Atlético não conseguiu fazer gol, o primeiro jogo na temporada que o Atlético sai de campo sem marcar. É outra competição, não é o Campeonato Paranaense, é uma competição diferente, o jogo é mais pegado. A gente viu que tinha muitas situações ali do jogo ficar um pouco nervoso, né? Muito truncado, com muitas faltas, muitos cartões, então é um jogo numa temperatura diferente, né? O Atlético sabe muito bem jogar competições assim, né, de Copas, mais mata-mata, gosta desse tipo de competição, mas é a estreia, dá pra gente relevar. Mas que o Atlético teve sim a oportunidade de pelo menos fazer 2 gols no primeiro tempo, teve. Então acho que não dá pra colocar tudo em cima da expulsão do Thiago Heleno, porque a expulsão foi no segundo tempo, aos 32 minutos, e ali, a partir da expulsão, sim, aí o Atlético fez o jogo certo.
né, que foi deslocar o Fernandinho para a defesa, porque não tinha mais opção de zagueiro no banco de reservas. O Paulo Turra já tinha feito substituição por conta de cartões amarelos, então o Fernandinho fez muito bem o papel dele. Inclusive, ele tinha feito uma bela jogada no primeiro tempo, né, fez uma jogada que deu um passe para o Vitor Roque aos 10 minutos, e no segundo tempo meteu uma bola na trave e ainda conseguiu controlar bem a partida, né? Um jogador super experiente, foi o PAN da partida, na nossa opinião. O Fernandinho conseguiu ter mais regularidade ali durante o jogo e fez o papel dele de segurar o placar jogando fora de casa. Então, nesse contexto geral, ok, o resultado foi ok pro Atlético, mas claro que o torcedor tá chateado porque até pela expectativa que existia, o Atlético poderia vencer, né? É um time mais qualificado que o Alianza Lima, que apesar de ser líder no campeonato peruano, é um time muito lento, principalmente na defesa. E a gente viu isso em campo. O Alianza chegou com muito pouco perigo pro gol do Bento. Ali na reta final, como estava com um jogador a mais, né? Tentou fazer na base da pressão com o Reina, com o Barcos, mas mesmo assim foi inferior tecnicamente em relação à equipe rubro-negra. Agora, né, joga essa pressão pro Atlético de ter que vencer o Atlético Mineiro em casa. A gente diz ter que vencer, porque claro que matematicamente ainda tem muito jogo pela frente, mas justamente como o Linhares falou, né, pensando na sequência de jogos que o Atlético vai ter. Porque depois de encarar o Atlético Mineiro, ele vai ter jogos fora de casa, 2 jogos fora de casa. Então, a Libertadores é aquilo, né? Tem que pontuar jogando fora de casa, pelo menos um pontinho, né? Não pode perder jogando fora e tem que vencer jogando na Arena da Baixada, por mais que vá encarar um adversário que nesse grupo G é considerado o favorito, que é o Atlético Mineiro, né? Junto com o seu xará, o nosso Atlético aqui, o Atlético Paranaense. Então vai ser uma disputa bem acirrada, mas acredito que o Atlético traz de volta na bagagem, além do pontinho, muitas lições, né? Muitos aprendizados também desse primeiro jogo. Não pode desperdiçar chances assim, porque lá na frente pode realmente pesar contra o Furacão. Por outro lado, o rubro-negro continua o único invicto dos times da Série A em 2023. Por quê? O Atlético, Palmeiras e o América Mineiro eram os 3 invictos nesse ano. O Palmeiras e o América Mineiro foram derrotados nos campeonatos estaduais, então o rubro-negro ainda segue como o único time da Série A invicto em 2023. Já daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre a partida, mas já temos aqui a opinião do nosso torcedor atleticano, nosso ouvinte, o Diego Antônio. Ele tá dizendo que o Paulo Turra estragou o time. Tirar o Terans para colocar o Bigode sem ritmo de jogo, ele achou sacanagem. E ele comenta também da insistência no Canóbio, que na opinião dele é inexplicável. Eu acho que o Canóbio foi bem na partida. Eu acho que o Canóbio criou boas situações, tentou de longe, tentou em jogada trabalhada, correu muito. O Davi Teran saiu para a entrada do Alex Santana, né? Foi essa substituição que ele fez justamente para fazer talvez o Alex Santana, que é um finalizador também, aproveitar mais oportunidades de média e de longa distância, já que o Atlético não estava conseguindo fazer essa bola chegar, como a gente diz, redonda lá na frente, né? O Atlético vinha tendo dificuldades na finalização no último passe. E a entrada do Bigode no lugar do Coelho que teve a oportunidade de fazer, mas acabou perdendo, né, ali no primeiro tempo. Também acredito que tecnicamente é pela característica do Bigode, que é um jogador que tem essa capacidade de finalização muito boa. Mas logo depois o Thiago Heleno foi expulso, e aí, como a gente falou, o contexto do jogo mudou completamente, né? O Bigode ficou ali como um ala na partida, mas não conseguiu produzir muito, né? O Atlético perdeu força de reação naquele momento com um jogador a menos. E aí o objetivo também era outro, era tentar segurar o time peruano em casa, porque jamais estaria ali nos planos do Atlético tropeçar, né? Já na estreia da Libertadores.